Tem algumas perguntas que estão sendo feitas, e aí aos pouquinhos eu vou te passando. O Fausto Vera foi o maior investimento assim que o clube acho que fez nos últimos anos, né? E aí o torcedor viu ali o Argentino Júnior cobrar, acho que na a primeira parcela, vocês atrasaram e pagaram, acho que a segunda atrasou e pagou. Eu queria só saber, assim, agora nesse momento tem alguma coisa atrasada, atrasou e pagou? Quantas parcelas foram 4, aí ainda faltam 2 para quitar? Você consegue dar uma atualizada, já que foi um investimento um pouquinho maior assim do clube? Ele foi, e deixa eu, se você não se importar, eu vou alugar um pouquinho a resposta, porque eu acho que ela é interessante. Então, o Fausto Vera, quando o Vitor Pereira indicou o Fausto Vera, ninguém conhecia, a gente não conhecia o Fausto Vera. E o Vitor Pereira ficou insistindo tanto com o Duílio para ele contratar esse jogador. E aí o Duílio falava comigo, não que precisasse, né, mas era um investimento, então ele gentilmente me comunicava, pô, Duílio, mas é muito dinheiro, a gente não conhece esse cara, a gente está apertado de grana, como é que a gente vai fazer? Que dá para fazer? Dá, tanto dá que a gente fez. Pô, mas foram muitos dias do Vitor Pereira pegando muito no pé do Duílio, eu acompanhando isso de perto, até que eu lembro que a gota d'água foi o Vitor Pereira falou assim, olha, vamos contratar esse jogador? Depois que a gente for vender esse jogador, a gente consegue vender pelo triplo do preço e eu ajudo, inclusive, a vender, tá? Passa a mão no telefone, ligo para a Europa, a gente vende fácil. E, na verdade, deu certo isso. A gente acabou fazendo um pouco mais de endividamento. Então, dentro desses 892 milhões que eu mencionei, e mesmo assim tendo uma queda, ali dentro tem um investimento que a gente fez no Fausto Vera, né? Que acaba... Cerca de 40 milhões, mais ou menos, né? Cerca de 40 milhões, exatamente isso. Então, se eu não tivesse comprado ele, a dívida estava menos de 850 milhões. Mas nesse caso, a gente entendeu que era um investimento, que era necessário, que ia dar um retorno dentro de campo e fora de campo. Sim, a gente deve alguma coisa para o Argentino Júnior. Tem ainda uma parcela pendente para pagar, a gente está conversando com eles. Não é fácil, né? Aquilo que eu disse há pouco, né? Todo dia a gente está matando um leão. Mas nas próximas semanas a gente deve pagar, deve ter um fluxo que vai me permitir fazer esse pagamento aí do Fausto Vera. E aí, só para entender, quanto que está faltando de percentual, mesmo precisa ser valor, mas mais ou menos assim o percentual, você sabe quanto que já foi pago e quanto falta pagar? Poxa, acho que falta ainda uns 40% para pagar. 40%, tá. Dessa parte do Argentino. Nessa história, mas enfim, acho que faltam uns 40%, mas a gente vai pagar. Outra pergunta, né? O Corinthians como credor, o Piton, por exemplo, acho que vocês não receberam nada até agora, né? Como que tá essa situação? Como que vocês equalizam uma situação? Entende? Vocês também atrasam e tem que entender o outro lado do clube, mas tem um limite. Como que tá essa situação, hein? Não, eu até acho muito chato falar isso via imprensa, viu, Vessa? Eu confesso para você que quando um outro clube também cobra a gente via imprensa, acho tão estranho. Eu não gosto muito disso, mas na prática... Sim, a gente tem uma grana para receber do Vasco, a gente vem conversando com eles, tem reunião agendada com eles para essa semana ou para a próxima, porque o nosso jurídico está agendando com eles, já está agendado com eles sobre isso. Eles vão pagar, eles vão honrar, tem pessoas sérias lá, o Vasco agora virou SAF, espero que dê muito certo também esse processo de SAF lá no Vasco. De qualquer forma, a gente está tomando todos os cuidados e os erros como a gente tem que tomar. Da mesma maneira que eu sou muito pressionado por um Argentino Júnior ou por outros credores, a gente também pressiona. Eu só não gosto de ficar falando muito isso via imprensa, porque... E de fato isso acontece. Exatamente. Né? A minha pergunta, o torcedor vê todos os clubes cobrando e fala, o Corinthians é o paga-lanche, não cobra ninguém, não reclama com ninguém, e aí fica preocupado. É mais nessa linha que eu estou te falando também. Entendeu? Não, está perfeito, você está correto. E o jornalista que é você e não eu, né? Mas a gente está cobrando sim, a gente está tomando todas as providências, a gente já foi em algumas instâncias bem importantes, bem sérias com o Vasco, e eu tenho expectativa que a gente vai chegar num acordo, eles vão pagar em breve também para a gente.